Os bancos brasileiros acionaram departamentos jurídicos e concluíram: a partir de agora, toda transação em dólar está proibida para o ministro Alexandre de Moraes. A decisão segue as sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da lei Magnitsky. Segundo o representante do setor financeiro, qualquer operação que envolva dólar, mesmo as feitas aqui no Brasil, compras no cartão de crédito em sites internacionais, isso já teria bloqueio. Já teria bloqueio. É interessante essa informação que vem dos bancos brasileiros, a preocupação, porque se o banco brasileiro permitir um cartão do Alexandre de Moraes comprando na Shopee, uma blusinha da Shopee, que é uma compra internacional, e é uma blusinha, vai dar bronca para o banco. O banco pode ser punido. O banco pode ser punido. O banco brasileiro que permite que tenha um cartão, por exemplo, eu tenho cartão internacional de banco brasileiro, mas o cartão internacional, ele é regido pelos Estados Unidos. Até o contrato, ele é regido pelos Estados Unidos. Então, é isso que os bancos estão se prevenindo, amanhã ou depois. Estão falando que até a assinatura da Netflix, viu? Que é paga com cartão, entra nessa bronca aí. Que a Netflix também é americana. Tá? O advogado da Rumble e da Trump Media, o Martin de Luca, afirmou que a lei Magnitsky, qualquer empresa, banco, pessoa, brasileira ou estrangeira, que mantiver relação econômica com Alexandre de Moraes, pode ser alvo de sanções secundárias. Por isso que os bancos estão preocupados. Veja. Qualquer pessoa, ou empresa, ou banco, que tem contato econômico com ele, qualquer tipo de contato financeiro, está sujeita a sanções secundárias. Então, qualquer um que é um estrangeiro, não americano, que fornece um benefício econômico, ou o que for, a uma pessoa sancionada pelo FAC, está sujeito a ser sancionada ela mesma, por facilitar isso, né? Os americanos, qualquer americano que tenha contato com o ministro econômico, está cometendo um crime que leva até 20 anos de prisão. Então, ninguém pode ter contato com ele, economicamente falando. Isso é basicamente o que acontece, né? Então, a pessoa vira tóxica. E isso leva a um isolamento, a consequências graves. Então, agora, para um americano ter contato econômico com ele, por exemplo, executar uma sentença da Justiça da Flórida para executar os bens dele, o que isso vai requerer, basicamente, é uma permissão do FAC, uma autorização especial que fala, ok, você pode, estou te autorizando para você ter contato com pessoa sancionada econômico, porque você está executando uma sentença válida da Justiça americana. Ok, até aí pode. É um problemão para o Supremo Tribunal Federal ter um ministro sancionado pelo governo americano nesse nível, viu? Estou falando para vocês que o Joaquim Barbosa, ele quando viu que não conseguia mudar o Supremo, ele pediu para sair, lembra? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que foi o homem que presidiu o inquérito do Mensalão, porque tinha um monte de deputados, tudo foram privilegiados. Pediu para sair, pô. Pediu para sair. Teve a hombridade de falar, não dá para mim não. Teve uma discussão bravíssima com Gilmar Mendes, esculhambou com Gilmar Mendes e saiu. E saiu do Supremo. Falou que não dava para ele não, tá? O jornalista Paulo Figueiredo alertou que se os ministros do STF sancionados não cumprirem determinação dos Estados Unidos, podem enfrentar também um colapso bancário. Olha só a advertência, vê que bronca. Entendam o que eu estou falando. As sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal estão chegando. A partir daí, se os ministros optarem por reagir, eles correm o risco de causar o colapso do sistema bancário brasileiro. Desobedecer às sanções do OFAC significa multas bilionárias para os bancos do Brasil e a possibilidade da desconexão destes bancos do sistema financeiro internacional. O mercado bancário brasileiro é extremamente concentrado e extremamente interconectado, local e globalmente. Se atinge 2 ou 3 bancos,
você gera um efeito em cascata que destrói a economia do Brasil. Estamos falando de dólar em patamares nunca antes vistos no país. Muita gente comentando aqui no nosso chat, inclusive tem um que falou que eu me chamo Paulo Figueiredo, que é você sensacional, que é o nome do jornalista aqui, que já tem prisão decretada. Já tem. Aí, ó, serei perseguido, aí ele falando. Meu sobrenome tem Figueiredo, serei perseguido. Rapaz, sei não. Aí teve, o pessoal comentou aqui também a dedada, né? Cadê a dedada? Deixa eu sair de perto aqui. A dedada do Alexandre. Ontem ele saiu de Brasília, foi para São Paulo, né? Chegou lá, foi assistir o jogo do Corinthians, que ele é torcedor do Corinthians. Quando vaiaram ele deu essa dedada, tá? O grande problema é que hoje você tem um lado só no jornalismo. O pessoal fala, é como se o Alexandre de Moraes não tivesse cometido nenhuma ilegalidade. Eu digo aqui para vocês, amigos, coleguinhas, no meu estado, de madrugada, a Polícia Federal invadiu a casa do Gilson Machado, sem nenhuma prova. A informação é que a Polícia Federal tinha um informante, nada foi comprovado contra Gilson Machado. No mesmo dia, o Alexandre pegou e acabou soltando, mas manteve restrições, ele não pode visitar, inclusive, famílias, viu? O Gilson Machado. E como é que um homem que é candidato ao Senado pode fazer campanha? Né? Não pode falar em rede social. Não tem falado em rede social. Né? Então, o celular dele foi apreendido. Ninguém fala isso. Né? Por exemplo, por que vocês não comentam o ministro, que também é aqui do meu estado, José Múcio Monteiro, que diz que quem fez o intercâmbio dos ex-ministros militares com os ministros escolhidos por Lula foi o Bolsonaro. Inclusive nomeou antes de sair. Se você quer dar um golpe, como é que você vai dar um golpe se você não tem os ministros militares? Você já nomeou os de Lula. Foi isso que disse o José Múcio Monteiro. Então, quer dizer, esse processo, ele tem uma série de erros. Tem coisas ali cabulosas. De militar, tramando morte, não sei o quê. Isso é para punir lá no regime militar, de você pega, demite, tira o salário e ainda bota na cadeia. Porque você tem a legislação militar que é muito mais forte que a legislação civil. Muito mais forte. Agora, a gente ficar nesse mimimi prendendo a mulher do batom, a mulher do tubarão, a outra mulher que vendia Avon, o vendedor de água mineral, hein? A mulher evangélica que estava lendo a Bíblia. Que há, rapaz? Mulher, você é uma miserável, viu? Você é uma desgraçada. Mas doutor, eu tenho 62 anos. Você estava cozinhando nos quartéis. Eu estava preparando a boia do povo, não sei o quê. Assim. 17 anos de cadeia, Alexandre? Aí os meus coleguinhas vão dizer que está certo. Meu amigo, o que eu digo para vocês, democracia, você pode adorar o Lula, você pode adorar o Bolsonaro, detestar o Lula, detestar o Bolsonaro, ou outro político qualquer. Agora, democracia você não faz com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é outro nível. Aliás, o Poder Judiciário, no caso do Supremo, não é para julgar essas coisas. Isso já foi dito por vários ministros e ex-ministros. Aliás, o André Mendonça teve uma discussão com o Alexandre de Moraes. Lá, pode pegar, dar um Google aí que você vai ver a discussão dele falando sobre o pessoal do 8 de janeiro. Esse monte de gente condenada, com penas altíssimas. Falou, isso não é para aqui, ministro Alexandre. Foi uma confusão. Ele, André Mendonça, com o Alexandre. Porque não é. Rapaz, a mulher do batom, a mulher do tubarão, o vendedor de água mineral, o de algodão doce. Esse povo não tem foro privilegiado para ser julgado pelo Supremo, rapaz. Isso é uma tristeza. Aí depois vocês, meus coleguinhas, vão dizer que está certo. Continue votando no Lula, ou esqueça o Lula, vota no Bolsonaro, vota no Tarcísio. A Simone Tebet pode ser que saia também candidata. Beleza, pô. Tranquilo, isso é democracia. Agora, usar a justiça para encarcerar, para perseguir. O Gilson Machado merecia. O cara nunca entrou numa delegacia, a não ser para tirar documento. Aí vão, invadem a casa dele de madrugada e botam ele no cotel, rapaz.
Que conversa, pô? Ah, não, porque ele é perigoso. Foi ministro de Bolsonaro e é amigo de Bolsonaro. Pô, é amigo de Bolsonaro, tem que ir pra cadeia. Isso é democracia. E vocês, meus coleguinhas, estão defendendo essa porcaria? É isso? Não, ó, presta atenção. E aí não é nem o PL, viu? É o Partido Novo. Que inclusive é o partido do Eduardo Moura aqui, né? Do Alecrim também, né? É o partido do senador Eduardo Girão. Partido Novo divulgou um vídeo e acusa o ministro Alexandre de Moraes de interferir fora do território nacional. Exatamente o que está acusando o Departamento de Estado americano. Segundo o Partido Novo, Moraes teria abusado do poder para censurar e perseguir, inclusive cidadãos e empresas americanas, o que teria contribuído para sua inclusão na lei Magnitsky. Veja comigo um pedacinho desse vídeo, só para você ter uma ideia, vai. E olha, o Facebook cumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para bloquear fora do país as contas de bolsonaristas investigados por fake news. Jason Miller, ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado pela Polícia Federal para ser interrogado sobre a suposta participação dele na organização de atos antidemocráticos. Muito bem, o jornal The New York Times publicou um artigo sobre as últimas decisões relacionadas à eleição no Brasil. Segundo o jornal americano, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, se tornou a pessoa que decide o que pode ser dito online no país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou bloquear as contas bancárias da empresa Starlink, do bilionário Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de bens e de contas do deputado Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reforçou a proibição para o ex-presidente Jair Bolsonaro usar as redes sociais, inclusive em entrevistas. Me diz. Alexandre. Aliás, quando teve a bronca do IOF, o Gilmar Mendes falou, não, quem está julgando é o Alexandre Tebem, aí os outros pegaram e assinaram embaixo. Aí nós, os brasileiros, idiotas, palhaços, nós tivemos mais um aumento de imposto, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O deputado estadual do Rio Grande do Sul, Felipe Camozato, e o vereador de Porto Alegre, Ramiro Rosário, publicaram um vídeo conjunto nas redes sociais comentando as sanções dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes. Na mensagem, eles alertam para possíveis consequências bancárias e econômicas. Vejam comigo. Alexandre de Moraes poderá ficar sem salário? A lei Magnitsky bloqueia bens e contas bancárias. Ele está fora do sistema financeiro internacional e vai provar do próprio veneno. Fez o mesmo com deputados, com senadores e com empresários, bloqueando salários, imóveis, PIX e cartões de crédito sem julgamento. O STF usa 3 bancos para pagar os seus ministros. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o BRB. Todos operam com dólar, via SWIFT e bancos correspondentes nos Estados Unidos. Se repassarem valores para o Alexandre de Moraes, podem ser enquadrados nas sanções secundárias e punidos com exclusão do sistema financeiro global. A bomba está no colo deles. Se qualquer um desses bancos for sancionado, os efeitos não atingem só Alexandre de Moraes. Os aplicativos podem sair das lojas da Apple e do Google, cartões deixam de funcionar no exterior, transações em dólar travam e até operações simples, como transferências internacionais, são cortadas. Milhões de brasileiros seriam afetados. Camozato, a toga virou bumerangue. Moraes, que usava bloqueios para intimidar opositores, agora é bloqueado. E os bancos estatais que servem ao sistema precisam decidir de que lado que estão. O jornalista Eduardo Oineg, né, fez um comentário criticando a postura do presidente Lula diante da escalada dessa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando o seguinte, eu vou mostrar para você. O tarifaço está prejudicando sim o nosso país. Tá. Mas pode ser muito pior. Pode ser muito pior. E eu vou mostrar hoje ainda. Mas veja o que diz o jornalista. Se a gente não investe em soluções estruturais, a gente é obrigado a investir em políticas compensatórias porque você criou uma legião de pessoas desassistidas. Aliás, esse é um dos temas do artigo escrito hoje pelo professor de Harvard, que é brasileiro, ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos no governo Lula, no governo Dilma, que é o Roberto Mangabeira Unger. E ele diz o que um estadista que ocupasse a presidência da República hoje faria ou agiria
para tentar extrair desse combate lamentável entre Brasil e Estados Unidos, para tirar proveito disso. Porque o estadista não é aquele que fala mais grosso, a gente conversou sobre isso ontem. Do contrário, Nelson Gonçalves teria sido presidente da República. E ele sequer disputou, ele só cantava. A bravata, ela não leva a gente a lugar nenhum. Já o outro jornalista, o Lorival Santana, ele destacou que a China está reagindo à perda de mercado para exportações aos Estados Unidos após o tarifaço. Segundo ele, que é correspondente da CNN dos Estados Unidos, o governo chinês não demonstra interesse em se envolver diretamente nessa escalada de guerra comercial. Inclusive, a China é do BRICS, né? Mas não quer se envolver com essa briga de Brasil e Estados Unidos. Veja. Sobre a China, eu tenho uma apuração de hoje, que vem de uma fonte do alto escalão do Partido Comunista Chinês, reagindo já a essa ideia de que a China poderia compensar essa perda de exportações brasileiras para os Estados Unidos, e dizendo o seguinte: olha, não, a gente não tem interesse nos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. A China não está em um momento de aumento de consumo, pelo contrário, né? A China está com deflação, está com uma população que está envelhecendo e uma população que está com perda de renda por causa daquele crack que teve naquela explosão da bolha do mercado imobiliário. E a China não está com capacidade maior de importar, pelo contrário, ela está com muito excedente de produção, né? Com muita capacidade instalada excedente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a China tem produtos, mas o povo chinês não tem dinheiro para comprar os produtos chineses. Não tem. Né? Eu estive na China, pude ver isso muito de perto. Principalmente quando você avança para o interior, a gente vê a miséria. A miséria. Então o controle é muito grande lá na China, porque é um país gigantesco. Cidade pequena tem 30 milhões de habitantes, pô. É brincadeira, não. É um estado de São Paulo. É uma loucura. Então é um país gigantesco que precisa ter muita produção e ter renda na mão do povo para que faça o dinheiro girar. E não está conseguindo. Aí vai se meter numa guerra dessa com o Brasil, está tentando resolver o problema dela. Lá em Estocolmo continuam as reuniões com o governo americano tentando resolver a tarifa, que hoje a tarifa para o chinês está 30%, tá, aplicado pelo americano, e a China aplicou 15%. Eles estão resolvendo produto por produto para chegar num outro acordo. Já o vereador de Curitiba, o Guilherme Kilter, que a formação dele é Relações Internacionais, né? Formação universitária. Ele disse num vídeo que o governo Trump, além de aplicar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, estaria avaliando uma medida mais extrema: banir brasileiros da Copa do Mundo de 2026. Lembrando que a Copa do Mundo agora, ano que vem, é nos Estados Unidos. Veja comigo. Após o Alexandre de Moraes ser sancionado com a lei Magnitsky, agora Trump considera proibir os brasileiros de entrar nos Estados Unidos para assistir a Copa do Mundo em 2026. E não sou eu quem diz, é a CNN. Essa questão dos vistos será cada vez mais restrita para os cidadãos brasileiros, e os Estados Unidos consideram a possibilidade de banir os vistos para os brasileiros, incluindo o período da Copa do Mundo do ano que vem. Seria uma forma de ter um impacto maior sobre a opinião pública brasileira contra o governo atual. Essa é a intenção do presidente Trump. Trump não está para brincadeira. A partir de agora, Moraes não pode mais ter cartões de crédito Master ou Visa, pedir entregas na Amazon, comprar um iPhone ou até mesmo abrir uma conta no YouTube. E não só ele, como todos os seus familiares. Trump considera que o governo Lula, incluindo o STF, estão violando direitos humanos. E ele está disposto a fazer o que for preciso para que a população perceba isso. Ano que vem, a Copa do Mundo será nos Estados Unidos. E Trump está, de fato, avaliando proibir os brasileiros de entrarem no país se as coisas não mudarem por aqui. Como eu digo há muito tempo, isso não é sobre Bolsonaro, sobre BRICS ou sobre as redes sociais. Aos olhos do mundo, o Brasil, de fato, se tornou uma ditadura. E essas são só as primeiras consequências. Eu estou vendo aqui, o pessoal também comentando aqui, né? Acho que foi o Araújo que disse aqui no chat que a Microsoft e a Amazon podem ter que sair também do esquema do Supremo Tribunal Federal. E aí o site do Supremo poderia até sair do ar. O sistema seria Microsoft e o armazenamento seria da Amazon, né? O armazenamento de dados
lá no Supremo Tribunal Federal. Não sei. Também houve comentários, eu vi aqui, o pessoal comenta muita coisa, mas eu vi, ainda não tem nada muito certo sobre uma rede de comunicação que poderia ser punida. Mas houve também comentário internacional sobre isso, tá? Eu não estou dizendo que procede, mas também não posso dizer que não procede, tá? Sobre rede de comunicação aqui no Brasil, se interferindo, tomando um lado, né? Interferindo na política brasileira, nessa questão de democracia. O vereador do Recife, Thiago Medina, comentou também sobre o Alexandre de Moraes. Veja. Já que a gente tá no Brasil, vamos falar de futebol. Imagina que você tá assistindo um jogo e do nada o juiz aponta para um jogador e fala: você tá expulso. O time inteiro dele sai correndo e pergunta: por quê? O que ele fez? O juiz responde: nada, ainda. Mas eu acho que ele poderia dar uma entrada violenta no outro jogador e machucá-lo. Por isso eu resolvi expulsar de uma vez. Então ele sai, algemado, com tornozeleira, humilhado de campo. A torcida adversária aplaude, comemora, porque afinal de contas era o craque do outro time. Só o que eles não sabiam era que no jogo seguinte, o mesmo juiz faria a mesma coisa com o craque do time dele. E aí a torcida demorou, mas ela percebeu que não existe mais futebol. As regras que definem o esporte não são mais seguidas por esse juiz. E quando isso acontece, o jogo não serve, porque as regras não existem. O que existe é a interpretação de um só juiz. E quando um juiz se coloca acima das regras, ninguém está seguro. Nem o jogador que foi expulso, nem o time dele e nem o adversário. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Tem um juiz que se coloca acima da lei. Alexandre de Moraes.